Agora sim, que ela já estava aqui de pé antes de começar, ela já queria pegar o microfone. Tá calminha agora? Então vai, agora é contigo. Fica calma. É melhor estar aí. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Primeiro eu queria agradecer a Lê pelo apoio, eu que agradeço, pela orientação, pelo aterramento aqui na frente, que não é fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema que implicou bastante em comportamento humano, então eu me senti à vontade de chamar uma especialista para dar o suporte. Como se precisasse. Então, gente, a gente anda recebendo muitas informações atualmente e mesmo assim, com tanto aprendizado, a gente ainda se sente um pouco perdido. Então, escolhemos falar um pouquinho desse tema para que a gente possa aproveitar essa trajetória aqui na Terra, para que a gente siga o caminho da evolução, que esse é o nosso maior propósito aqui, né? Como é que passa aqui? Pronto, agora vai. E aí, mesmo com tanto aprendizado, a gente ainda se sente um pouco perdido com tudo isso, não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente precisa entender um pouquinho como funciona o universo. Mas hoje a gente não vai falar desse universo externo, a gente vai falar de um universo particular, um universo da nossa individual, da nossa unicidade. Então, como a gente pode ter resultado positivo se a gente não sabe como funciona o sistema, o nosso sistema interno? Eu vou trazer um exemplo aqui de um televisor, por exemplo. Vocês ganham um televisor e nele não há... Existe um controle remoto com vários botões, sem cores, sem números. Na verdade, ele está escrito em coreano. Então, você vai entender muito pouco desse controle, porque você não entende nada. No máximo, o que vai acontecer é a gente conseguir ligar e desligar, aumentar um volume, passar um canal. Por intuição, porque todos os controles são iguais. Então, a gente vai fazer isso meio que por intuição. Por quê? Porque não vem o manual. A gente está no mundo igual a esse televisor. Então a gente vê um mundo meio que arrancado à força. Quando a gente abre o olho, a gente já sente aquela gritaria ao nosso redor, né? Já tomam umas pancadas, né, Lê? Já chega acontecendo, né? Peraí, o que é isso? Que mundo é esse? Então, despreparados. Então a gente não recebe nenhum manual. Então por isso a gente sofre tanto, né? Mas a gente tem o potencial, né? Então, se o meu manual está em coreano, eu vou buscar que recursos eu posso ter, onde eu posso buscar para que eu possa usufruir, utilizar desse manual, né? E essa é a nossa jornada aqui. Se o manual está em coreano, eu vou ter que aprender coreano se eu quiser poder fazer tudo. Ou eu vou ficar só no meu liga-desliga, aperto um botãozinho aqui, descubro que ali muda o canal. Mas não vou poder gravar, não vou poder acessar lá os apps e tudo isso, se eu não me dedicar, se eu não me comprometer a aprender a utilizar a ferramenta que me foi dada. E aí a gente vai destrinchar esse tema trazendo essa relação interior, chamando de mapa e território, trazendo o território, a centelha divina, o espírito, o Deus que habita em nós, todas as potencialidades que nós trazemos, todas as capacidades. E o mapa é tudo aquilo que a gente aprendeu depois que nós nascemos, tudo aquilo que a gente cremos hoje, toda a identidade que nós absorvemos através da nossa família, através da escola que frequentamos, através do ambiente onde estamos relacionados, através de uma religião. Todo esse sistema de crenças,
Todo esse estado hoje a gente vai chamar de mapa. Isso, né? São as nossas experiências, todas as nossas vivências, nossos acertos, nossos erros, nossos pontos positivos, nossas dificuldades. Tudo está aí, né? Tudo está nessa de como a gente se vê, como a gente se define, né? Onde que a gente está, cada um de nós, do nosso jeitinho único de ser. E aqui o que a gente queria trazer com esse slide é que o grande propósito é que se o mapa, que é a nossa identidade, seguisse o território, a gente sofreria menos. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa a nossa identidade falar mais alto. Por exemplo, eu nasci na família tal, eu tenho o bem tal, então eu sou solteira ou sou casada, a minha profissão é mais estimada que a outra, a minha religião é a que importa, será que a sua também é boa, tão quanto a minha? Todo esse sistema de crenças que a gente deixa inflar, que a gente não consegue seguir o que é real, o que é o objetivo, o que é verdadeiro, é que atrapalha a nossa vida, é que traz um monte de problemas que deveriam ser evitados. Isso, a gente se limita, né? Então imagine o território e o mapa. O mapa vai traçando linhas, né? Essas linhas que nos limitam e a gente não explora todo o nosso potencial. A gente não se entende, não se percebe como muito mais, né? Somos mais do que estamos, mas estamos numa condição que nos permite crescer e acessar esse grande somos. Porque se a gente entender que antes de tudo nós somos esse território, nós somos deuses dotados de capacidade, e que a nossa família é a nossa família universal, somos todos filhos do mesmo pai, a gente vai parar de disputar que a minha família é mais importante que a sua, que eu tenho casta, que a minha religião. Então essa é a ideia que a gente quis trazer com esse slide. É para que em determinados momentos da nossa vida a gente pare e pense: quem é que está falando mais alto nesse momento? É o território? É o espiritual? Ou é o mapa? Quando eu chego aqui, que eu começo a achar algo de errado, começo a criticar o colega, começo a criticar o trabalho, será que quem está falando naquele momento é o meu território? É o espiritual que você veio aqui desenvolver? Ou é o caminho que você pegou, é o seu mapa, é tudo aquilo que você acredita? Então, em vários momentos da nossa vida, durante o dia, a gente pode se fazer esse exercício. Em determinado momento, quem é que está falando agora? Para a gente poder, cada vez mais, seguir o que é real, que é o nosso território. É explorar isso. Quando eu vejo, né, na rede social, o outro é tão feliz, o outro tem coisas que eu não tenho, né? Eu estou aonde? Né? Eu estou no mapa ou eu estou no território? Entendendo o meu valor, que aquilo que o outro tem é dele, não é o meu. O que é o meu? Eu dou valor ao meu, ao que eu tenho, ao que eu sou. Porque todos nós temos as mesmas capacidades, mas é muito mais fácil olhar para o outro do que explorar a si mesmo, do que fazer esse autoconhecimento e buscar essas capacidades que você vê no outro, mas que não consegue explorar em você. Então existem esses dois centros que se oscilam o tempo todo. Basta perceber, ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra. O tempo inteiro a gente é assim. E tá tudo bem. O problema é quando um centro fala mais alto. É quando o mapa predomina. E aí você fica nesse egoísmo. Nesse ego. Não no ego que a gente quer dizer aqui. Esse ego é o ego que se relaciona com o outro. É a ferramenta que é importante.
Por quê? Porque todo mundo acha que ter ego é ruim, não é. É porque todos temos, né? Sem exceção, certo? A questão é como a gente se utiliza dele, porque é ele que está aqui, ego Alexandra, ego Cris, cada um sentado aqui, né? É com ele que a gente se relaciona com o outro. Então a gente, né, se viciou aí na expressão, aquilo ali é só ego, o ego está inflado. Não, o ego está negativo, o ego está fragilizado e aí ele cresce, ele fica grande porque ele está precisando sim, se proteger, né? Para a luta, para enfrentar. Então, quando a gente consegue parar, né, e falar, peraí, deixa eu murchar aqui, voltar para dentro de mim e olhar quais são as minhas forças, por que isso me incomoda, como eu posso contribuir. Aonde que eu passei o dia inteiro reclamando hoje, aí eu venho dormir, eu não consigo dormir. Claro, eu estou intoxicada de mim mesma. Então, esses exercícios de estar na positividade do ego, né, é que nos ajudam a nos libertar dessa prisão que a gente cria e que se utiliza para julgar o outro. A gente se utiliza quando a gente desenvolve pensamentos completamente distorcidos a respeito de situações. Mas é o mesmo que a gente se utiliza quando a gente vai lá na montanha-russa, no parque, e dá risada. É a mesma pessoa que está lá. E por que a gente não pode ser mais aquela pessoa? E a gente tem que lembrar que um ego fraco faz uma pessoa fraca. O ego é importante para te tornar corajoso, para desenvolver sua identidade. Então, muitas pessoas hoje têm problema com autoestima porque tem um ego fraco. Só não pode viver vibrando o tempo inteiro nesse mapa, nessa situação. A gente tem que estar sempre se equilibrando. A gente oscila sim, mas a gente tem que sempre perceber quem é que está falando mais alto ali. Por quê? Porque o ego ele pode atrapalhar a luz do território. Tá? Então, se a gente começar a seguir o território, ficar focado no território, que é a nossa evolução espiritual, que é o nosso desenvolvimento, a gente vai acabar encontrando a verdade. Porque a verdade é sempre a verdade. Se você escolher algo a fundo e for buscar a verdade, você vai descobrir a verdade. O problema é que a gente fica oscilando. Por exemplo, a gente coloca a nossa cura numa religião. Então a gente entra no centro espírita, a gente começa a frequentar, daqui a pouco algumas coisas acontecem, por relacionamentos, é claro, porque somos humanos, falíveis, e você acha que aquele caminho não combina com o seu. Aquele mapa está errado, você começa a criticar tudo, critica o dirigente, critica os trabalhadores, critica o trabalho, mas você não foi a fundo de verdade para descobrir a verdade daquele lugar. E você vai buscar um outro lugar, só que o problema não vai mudar, porque o problema está em você. Primeiro você tem que ir fundo em você. Primeiro você tem que descobrir o território, o teu propósito, para depois você ficar entendendo de fora que o mapa, cada um vai receber de uma forma. E a gente está aqui justamente para isso, para se relacionar, para crescer, para evoluir. E isso faz parte dessa evolução, né, Lê? E é tudo essa escolha, né? Porque a quantidade de energia que eu coloco para estar negativa, para estar reclamando, para estar olhando para mim mesma e achando tudo ruim em mim, a quantidade é a mesma que eu posso utilizar para o positivo. A qualidade dessa energia é diferente, tá? Porque eu estou usando uma energia de qualidade destrutiva, tá? Estou usando ela destrutivamente, né? Pensando mal do outro, mal de mim, pensando que nada dá certo, que meu dia não foi bom, que meu trabalho é ruim, que meu relacionamento, que meu filho foi mal na escola, que eu não sou boa mãe porque meu filho foi mal na escola. Tudo isso eu estou investida, tem uma carga imensa de energia
sendo direcionada para isso. Por que não pegar essa mesma carga e direcionar para o positivo? Como eu posso ajudar o meu filho na escola? Como eu posso contribuir no meu trabalho para tudo ser melhor? Ah, meu chefe é um chato. O que eu escuto na fala do chefe que eu posso agir diferente e quem sabe mudar? Ou o chefe é chato mesmo, então o que eu preciso mudar em mim para eu aguentar? Porque eu preciso desse trabalho. É outro direcionamento da energia. É respeitar o mapa de cada um, porque cada um de nós recebemos um mapa diferente. E aqui a gente pode ver isso nessa escala. Na infância, a gente está sob influências tanto espiritual, porque até os 7 anos a gente tem uma influência direta espiritual. Algumas crianças conseguem até ver o amiguinho invisível, está muito aberto, e ao mesmo tempo ele está recebendo informações para formar a sua personalidade. Porque é nessa relação com o outro, né, com os cuidadores, que a gente desenvolve esse nosso ser. Né? Essa primeira infância, ela é muito importante no nosso desenvolvimento. Porque é ali que a gente aprende a amar e ser amado. Né? O ser amado primeiro, antes do amar. É dali que a gente vai aprender a amar. Porque primeiro a gente vai carregado ou não, dependendo das nossas experiências. Para daí a gente levar isso para o mundo ao longo da nossa vida. E a partir daí, a nossa família pode fazer ou não essa ampliação, essa ligação com Deus, super importante nessa fase da adolescência, onde ele vai recebendo as primeiras orientações espirituais, vai ganhando essa ligação com Deus e vai entendendo o poder da matéria e o poder do espiritual. Os dois são importantes, mas ele já vai tendo uma visão do mundo espiritual. Logo em seguida, deveria ser assim, mas não é assim. A gente deveria mais nesse momento, na fase adulta, já começar a amadurecer e trazer uma prevalência espiritual sobre o material. Por quê? Porque nós somos espíritos vivendo na matéria. E a gente sabe que a nossa passagem aqui é temporária. Então, a gente poderia dar mais atenção ao nosso território, ao que é real, ao que nós vamos levar, ao que de fato viemos fazer, do que ficar presos no mapa, na matéria. Às vezes, então, vamos pensar na fase adulta da vida, né? Aquele começo da vida adulta, vem os primeiros compromissos, o mortgage, o carro, a família, os filhos, né? E a gente fica nessa dedicação ao prover materialmente, que é necessária, ela é. Mas a gente não pode abandonar o outro lado, né? Qual seria o lado espiritual a ser desenvolvido nesse momento? É só vir aqui no centro tomar passe, ou rezar e fazer orações e tal? Não. É desenvolver bons relacionamentos. É poder fazer o amor circular com saúde na família. É estar dedicado a essa experiência que é divina. Ela é do território, ela não é do mapa. E aí, logo em seguida, a gente está em busca de quê? Da evolução, da iluminação. Poucos avatares conseguiram vir à Terra e desenvolver sabiamente essa missão. O maior exemplo que a gente tem é Jesus Cristo, quando ele disse: eu e meu Pai somos um. Nesse momento, ele já tinha entendido sobre a iluminação, sobre o que é o território. Buda, entre outros avatares que conseguiram se desprender totalmente da matéria e na Terra ainda, em matéria, conseguir se desprender totalmente desse outro lado e buscar a iluminação. Porque todos nós estamos fazendo esse caminho. O nosso mapa um dia vai chegar nesse lugar, estamos todos buscando isso e ainda estamos tentando achar o equilíbrio, né? Porque a matéria, ela ainda é o nosso mapa, é o que temos, né? Então, quando a gente fala dessa iluminação, se a gente praticasse em 5 minutos dela, aí volta nesse ponto da oração, do dedicar, de fazer meditação, de ter aquele momento de estar em você,
ter esta percepção, ter essa ciência de si e dessa importância. Quando vai fazer uma caminhada, quando está brincando com o filho e dá risada. A risada nossa, é um momento de muita luz, muita luz. O ambiente se enche de luz quando as pessoas estão rindo de coração, né? Não rindo do outro. Então a gente tem acesso a isso, a gente só não consegue ficar lá ainda, mas nós já temos acesso. E a pergunta é sempre essa: qual rumo você tem tomado, né? Qual o caminho que nós estamos fazendo, aproveitando essa oportunidade chamada vida? O que você tem buscado? Tem buscado essa espiritualização que traz qualidade de vida, que traz mais clareza? É disso que a gente está falando aqui hoje, né? O estar aqui hoje é um presente nessa direção. É vir desenvolver um potencial. Esse potencial da conexão com o próximo na matéria, né? E com a espiritualidade. É um momento de expansão da gente. Ou a gente pode também estar dando prioridade ao nosso mapa, que quer cada vez mais, ele quer inflar, nunca é suficiente. Não liga para o outro, está sempre na negatividade. Você pode comprar um jet ski, daqui a pouco você quer um barco. Você pode comprar uma casa, daqui a pouco você quer uma casa melhor. E assim por diante. Poderia ficar aqui a noite toda dando exemplos do quanto é insaciável o nosso mapa. Veja bem, nada contra a gente ter as coisas boas, tá? Porque não é falar que, né, se a gente tem acesso a isso, sim, mas ser infeliz por falta de acesso às coisas materiais é onde que a gente está assim, abrindo a nossa ferida, né? E não cuidando daquilo que é essencial, porque cada um de nós está exatamente onde tem que estar, vivendo e tendo as oportunidades exatamente como foi planejado, né, no nosso planejamento encarnatório. A gente aqui usa oportunidade ou não, tá? Mas uma oportunidade perdida, ela não é também o fim do mundo. Às vezes a gente vai buscar outras, ou a gente se definiu, escolheu ir em outra direção e não naquela, e outras coisas vão aparecer ali para a gente desenvolver e explorar também. E quando a gente fala dessa inflação, é justamente por isso, porque é uma perda de caminho, né? A gente perde muito tempo da nossa vida. E a gente fica em busca desse prazer ilusório e no final é ilusão. A gente não vai encontrar o que a gente está buscando. O único amor que preenche, que nos nutre, é o espiritual. É isso que a gente está buscando aqui. Se conhecer, se conectar. É isso que vai nutrindo a gente. Quanto mais a gente fizer isso, menos a gente vai tendo necessidades de aparecer para o outro, de aparecer para o mundo, enfim. A gente vai buscando as capacidades internas, o que Deus trouxe para cada um, os talentos. A gente vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo e a gente vai deixando esse ego, esse mapa onde ele deve estar. Ele não vai inflar. Nós vamos inflar o outro lado, o que realmente preenche. Ou a gente também pode ficar em cima do muro, que tá tudo bem também, cada um tem seu tempo. Ninguém aqui está falando para ser assim ou para ser diferente. Não pode ser também, de repente, a gente é educado a não sermos autênticos, né? A não buscar essa autenticidade na vida. Então a gente não aprende a sermos reais e trazer, estar no momento presente em todas as nossas atividades diárias, né? Sim, porque os nossos pais, eles também receberam o mapa deles. E a gente tem mania de colocar os nossos pais como super-heróis, como se eles nunca errassem. Ou como os mais errados do mundo. Mas eles erram. Eles erram, eles vão errar. Nós, como pais, vamos errar. E assim a gente está aprendendo. Nós somos seres influenciáveis, né? A gente hoje vive o mundo da influência, né? A nova profissão bacana agora é ser influenciador. Nada contra também. É só que, né, é novo isso. Isso não tinha quando eu cresci.
Né? Eu estou usando esse exemplo por quê? Porque o meio, a cultura, ela tem muito poder sobre nós. Né? É a mesma coisa quando a gente cresce numa determinada religião ou numa determinada região do país ou de uma cidade que come um alimento específico e não outro. Né? Isso tudo está entranhado, faz parte da nossa formação e vai influenciar em que escolhas fazemos. Tá? Então, quando a gente está pensando nessa coisa de escolher se ver como território, ver a grandeza da gente, o potencial da gente, a gente está saindo lá do controle remoto, que eu só sei ligar, desligar, mudar de canal, e podendo utilizar várias funções. Tá? Porque temos. E o maravilhoso da vida é que Deus nos dá a oportunidade todos os dias de fazer um novo caminho. Então, o que a gente pede é para que a gente acorde, para que não deixe essa matriz humana que escraviza a gente, que coloca dentro dessa rodinha e a gente fica acordando e dormindo sem pensar no nosso território, no que a gente veio fazer aqui. Porque todos nós temos a nossa missão espiritual, temos a nossa contribuição para o mundo. E a gente, por ser escravos desse sistema, a gente esquece, não se dá conta e acha que está fazendo muito. E a gente sempre pode colocar esse território mais aceso, trazer essa luz e descobrir que todos nós somos deuses, temos as capacidades, somos filhos, viemos com a centelha divina. Então a gente pode explorar isso. Independente do que você recebeu ao longo da vida, de qual foi seu mapa, a gente pode mudar hoje, nós vamos. Nós trouxemos um exercício hoje para fazer uma reprogramação do nosso inconsciente. E através dele, nós vamos poder acessar quando quisermos. Palavras de poder, vamos reprogramar esse mapa. Porque a gente sempre acha que o que aconteceu é o que importa. Não. A gente tem a oportunidade hoje de fazer esse novo caminho. O que aconteceu não determina quem somos. Ele nos orientou, nos guiou, mas nós temos o poder de fazer outras escolhas e de sermos diferentes, mas melhores no sentido de que a gente pode gostar mais da gente, não melhor para o outro. E quantos de nós recebemos palavras assim: você não vai conseguir, você não pode, você não merece. E isso, em momentos decisivos da nossa vida, essas palavras soam e bloqueiam a gente. E a gente não consegue dar o passo seguinte. Então, hoje, o que a gente quer fazer é reprogramar essa caixinha. A gente vai trazer palavras poderosas de amor, de cura, para que toda vez que alguma palavra ainda lá no inconsciente volte, você tenha uma nova para colocá-la no lugar. E para lembrar também que a gente tem para dar. A gente tem para receber e temos para dar. Nossa, é uma via de mão dupla na relação com o outro. Então a Cris vai gerenciar aqui o exercício. Então é o seguinte, gente, preciso dar